Pessoal, o nosso segundo mini curso é com o professor Rubens. O Rubens ele já foi apresentado, né? Na semana passada, ele já deu um seminário para a gente. O seminário do Rubens vai ser Simulações Gravitacionais de N-Corpos. Rubens, a palavra é sua. Muito obrigada, viu? Oi, obrigado novamente, Rita. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar então a janela da apresentação. Bom, deve ter aparecido aí, me avisem se tiver. Sim, tá passando, sim. Opa, O Rubens, tá certinho. opa, isso. Certo, obrigado. Tudo bem. Eu cliquei num negócio aqui que eu não consigo fazer sumir. Ah, tá, agora sim. Muito bem, então, obrigado novamente, Rita. Obrigado a todos pela presença. Então, o assunto desse mini curso de duas partes são simulações gravitacionais de N-corpos. Tem essas duas palestras, então, né, a de hoje e a de amanhã. Então, o que eu pensei em fazer foi o seguinte: nessa de hoje, a gente vai ter um panorama geral de qual que é a ideia do que está por trás dessas simulações, o que é possível calcular, como que essas coisas são calculadas, só que do ponto de vista dos conceitos qualitativos que estão por trás, né? Então, isso serve de uma introdução, né, para quem não está envolvido nessa área. E aí, amanhã, eu vou tentar fazer rodar alguns exemplos de simulações na prática, né? Enfim, dizer quais são os códigos mais específicos que a gente usa, dar umas dicas mais detalhadas para quem tiver interesse de eventualmente pôr a mão na massa, né? Aprender a fazer algumas dessas simulações. Bom, então vamos lá. Então, o plano para hoje é o seguinte: eu vou dizer primeiro como que funciona a parte gravitacional, né, que é a parte de N-corpos propriamente dita. Depois eu vou dizer brevemente o que também é calculado nas simulações que envolvem gás, ou seja, que tem também a hidrodinâmica, esse é outro assunto. Aí eu vou mostrar alguns exemplos, né, de simulações de galáxias, aglomerados de galáxias e cosmologia, que são as três escalas, né, de objetos na astronomia extragaláctica. Bom, então os assuntos que eu vou falar aqui, como eu disse, são esses, né, na escala de galáxias para cima. Então, o que a gente de fato simula, né, o que a gente calcula nesse tipo de simulação é essencialmente a evolução gravitacional dos componentes de uma galáxia, que são essencialmente estrelas, matéria escura e gás. Essas três componentes, estrelas, matéria escura e gás, são representados por partículas, onde a palavra partículas, né, não tem nenhuma relação com partículas elementares da física, são partículas no sentido computacional, né, massas puntiformes, é uma discretização da massa. Então, você pode imaginar que a massa estelar de uma galáxia, ou a massa de gás, e também a massa do halo de matéria escura, são representados por enfim, partículas, então, massas pontiformes, o problema principal, né, a coisa a ser calculada, é a interação gravitacional entre essas partículas. Se vocês quiserem, né, só para ter uma imagem inicial, você pode imaginar que é como se fosse as estrelas de uma galáxia, né, só para ter uma imagem mais concreta, mas tendo em mente que, na verdade, nessas simulações, cada partícula não representa uma estrela, porque se fosse esse o caso, a gente ia precisar da ordem de 10 elevado a 11 partículas só para o disco estelar e não tem essa resolução numérica, né, disponível para simulações do dia a dia, mesmo nos computadores de hoje em dia. Bom, mas enfim, então vamos começar falando aqui sobre a parte gravitacional, né, sobre os N-corpos de fato, que bom, então o assunto de gravidade clássica, né, como vocês bem sabem, quando o número de corpos envolvidos é n igual a 2, esse é o célebre problema de Kepler, e esse a gente sabe resolver definitivamente com solução analítica, né? Então, se você tem apenas dois corpos que estão sujeitos à força gravitacional mútua, né, que um exerce no outro, tem jeito de escrever equações analíticas fechadas que descrevem definitivamente qual é a órbita, né, de um ao redor de outro. Se a energia for
negativa, a órbita é fechada, né? Portanto, é uma elipse. Então, um caso particular de elipse, que é uma órbita circular. Se a energia for positiva, a órbita é aberta, é uma hipérbole. E tem um caso particular de hipérbole, que é a parábola. Ok, então esse é o começo básico aqui de gravitação. Aí, se não fosse, né, um sistema de 2 corpos, se for de 3 para cima, aí, bom, todo mundo já sabe o que acontece também, é insolúvel, né? Tem essa frase famosa aqui do ninguém menos que o Isaac Newton, né, nos dizendo que né, tá além das capacidades humanas considerar tantas causas de movimento, né? Tantas causas são 3. Vocês sabem também que, embora não tenha solução geral para o problema gravitacional de 3 ou mais corpos, tem soluções específicas, né? Para configurações muito peculiares. Mas isso, na verdade, são mais curiosidades matemáticas do que uma aplicação na astronomia de verdade. E, de qualquer maneira, a gente não está interessado em sistemas gravitacionais de 4, 5 corpos, não. A gente está interessado num N que é muito grande, então, com certeza, a solução, naturalmente, é essa, é fazer um cálculo numérico. Agora, calcular numericamente a interação gravitacional de N partículas, embora seja um negócio muito custoso do ponto de vista computacional, na verdade, é relativamente simples de entender do ponto de vista do conceito, né, do que está sendo calculado e, curiosamente, do ponto de vista de implementar o código, né? Não é tão complicado quanto seria de se supor. Então, bom, o conceito que eu quero dizer, o que a gente está fazendo exatamente? O que a gente quer calcular? A resposta é simples. A gente quer calcular a resultante de forças em cada uma das partículas. Então, imagine que você, como eu falei, imagina uma galáxia aí com, sei lá, um número N muito grande de partículas, né? Finge que são estrelas. Não são exatamente, mas só para ter uma imagem. Então, imagina aí uma distribuição de 1 milhão, alguns milhões de estrelas, né? De partículas. Aí, bom, cada uma tem a sua massa, elas são dispostas aqui numa configuração, você conhece as posições e velocidades, porque foi criado de alguma maneira com posições e velocidades iniciais, essas são as condições iniciais, e aí qual é a força gravitacional que age em cada uma dessas partículas? Ora, nada mais é do que a soma da força que cada uma das outras n-1 partículas exerce nela. Então, se você tem 1 milhão de partículas, começa aqui na partícula I igual a 0. Aí você calcula a força que a partícula 1 exerce nela, que a partícula 2 exerce nela, que a partícula 3 exerce nela, assim por diante, até a partícula n-1. Feito isso, você sabe agora qual é a resultante na partícula 0. Aí faz tudo de novo para a partícula 1. Tudo de novo para a partícula 2. E assim por diante, até a partícula n-1. Ou seja, é preciso calcular da ordem de n quadrado, né? Forças. E calcular forças, se parar para pensar, nada mais é do que medir distâncias, né? Porque as massas são conhecidas, então calcular as forças gravitacionais é só fazer 1 sobre r quadrado, onde r é a distância entre as partículas. Mas se você tem um arquivo, né, com as posições x, y, z de cada uma dessas partículas, né, num dado referencial, a conta é relativamente simples de fazer, né? Como eu falei, é só medir distâncias mútuas. Só que é, né, um for dentro do outro, por isso que vai com n ao quadrado. E aí, depois que você sabe a resultante de forças, né, em cada uma dessas partículas, de novo, como as massas são conhecidas, você sabe a aceleração. E sabendo a aceleração em cada partícula, agora basta avançar o sistema inteiro um ΔT para o futuro, porque as posições e velocidades são conhecidas. Aí, bom, o conceito de avançar isso para frente é a parte da integração temporal. Olha primeiro isso daqui, né? O conceito básico, isso tem um nome, né? Seria o método de Euler, embora não seja realmente usado na prática, mas dá para entender qual é a ideia, né? Que é a ideia geral de solucionar certas equações diferenciais numericamente, né? Se você tem um vetor de posições iniciais,
e velocidades iniciais também, qual que vai ser a posição futura dessa partícula, né? Aí é só fazer essa conta, né? É só avançar um ΔT para frente, usando usando a velocidade partindo das posições atuais. E a nova velocidade é a mesma coisa, partindo das velocidades atuais, da aceleração que você calculou. Então, você avança o sistema inteiro um pequeno ΔT para o futuro. E aí, repete tudo de novo, né? Tudo que eu já acabei de falar, que é calcular as forças gravitacionais. De novo, né? 1 milhão de forças, 1 milhão de vezes, para um novo minúsculo ΔT no futuro. E depois mais um, e depois mais um, e assim por diante, para calcular a evolução, né, gravitacional da galáxia ao longo de giga-anos, que seja. Por isso que é muito custoso, né? Bom, esse avanço, essa integração temporal que eu falei, não é realmente assim que é feito, né? Isso aqui serve só para você entender o conceito elementar do que está sendo calculado, né? Essa solução de equação diferencial. Na verdade, tem os vários métodos lá que são muitíssimo mais eficientes, né? O que eu quero dizer é, esse método de Euler aqui, para ele ser praticável, você teria que usar um ΔT ridiculamente minúsculo, e aí é impossível na prática. Enfim, e aí tem os algoritmos, né, muitíssimo mais eficientes, lá, que todo mundo lembra, lá, Runge-Kutta, que é muito usado, etc. Tem esse aqui que é muito usado também, que chama Leapfrog, que são as espertezas lá que, em vez de calcular as posições, as novas posições e velocidades em múltiplos inteiros do passo de tempo, envolve calcular nos meios dos intervalos, e aí, com alguma esperteza, isso faz ser um negócio não só eficiente, mas também simples de implementar na prática. Por incrível que pareça, as equações que está sendo efetivamente calculado nem são tão complicadas aqui. Não vou entrar nos detalhes disso agora, são os assuntos normais lá de cálculo numérico. Enfim, então esse tópico é solução numérica de equações diferenciais. Então, é o que está sendo aplicado lá depois de ter calculado as forças gravitacionais. De novo, também um conceito que não é complexo. Um comentário sobre os passos de tempo, né? Eu falei que o método de Euler é impraticável porque precisaria de ΔTs proibitivos, mas os outros, na verdade, né, os outros métodos aqui, também precisam de passos de tempo pequeno. E é fácil perceber por quê, né? Se você quiser fazer um cálculo acurado, o passo de tempo precisa ser o menor possível para você acompanhar a órbita da maneira, bom, correta, né? Esse exemplo aqui serve para ilustrar isso. Tem uma órbita azul, que seria uma elipse, sei lá, nesse exemplo aqui. Só que assim, né, se fosse dois corpos, não, seria elipse, mas não precisaria de nada do que está sendo calculado, né? Então, quer dizer, no caso real, você não tem com o que comparar para saber o quanto está errando. Então, o jeito é testar em casos onde a solução é conhecida. Mas, enfim, o ponto é que se você precisasse, por exemplo, né, calcular essa órbita aqui, que sabidamente é uma elipse, a elipse seria esse azul, né? Tudo bem, uma curva suave. Aí a comparação aqui é, se você usasse um passo de tempo grosseiro, né, um ΔT muito grande, isso seria tolerável aqui nas regiões onde a velocidade orbital é pequena, percebe? Ou seja, né, perto do apocentro, né? Mas conforme o corpo, né, essa massa vem passando perto aqui do foco da elipse, desse foco, né? Perto da passagem pericêntrica aqui, aí esse passo de tempo grande começa a dar erros muito consideráveis. Por quê? Porque nessa região, a velocidade, não apenas ela própria é alta, mas ela também está mudando de direção, né, no ritmo mais rápido, ou seja, então são velocidades altas e acelerações importantes também. Então, nesse lugar, se você usar passos de tempo grandes, a projeção de onde estará a próxima posição e a próxima velocidade calculada vai estar tendo um erro grande, né? Se o ΔT for grande. Então, por isso que precisa de um ΔT pequeno. Tudo bem, então, um conceito que dá para entender também. Mas aí, ao pensar nisso, então, quer dizer, isso está ilustrado dessa forma, tá vendo? Com passos azuis de tempo, que são pequenininhos, você vai mapeando, né, a elipse verdadeira de uma maneira razoavelmente suave, enquanto que com passos grandes, aí vira um polígono,
meio tosco aqui, e aí o erro vai se acumulando, né? A coisa começa a divergir. Mas com isso aqui você também já consegue ter uma outra intuição que é a seguinte: então, se você tem um sistema de N partículas, talvez nem todas elas precisassem ter o mesmo passo de tempo, né? Imagina que você está calculando as órbitas de Mercúrio e de Saturno, né? A órbita de Mercúrio tem altas velocidades, então precisaria de um ΔT pequeno para dar uma órbita suave. Já a órbita de Saturno, que tem velocidades bem mais baixas, não precisaria de um passo de tempo tão fino para atingir a mesma acurácia. Então, em princípio, poderia ter uma simulação de N-corpos, onde cada partícula tem o seu próprio ΔT, baseado em, enfim, critérios. Isso, de fato, é o que é usado, né, em muitos códigos por aí, só que, infelizmente, isso traz toda uma nova camada de complexidade, né? Porque, como você pode imaginar, na hora de evoluir o sistema para frente, né, as partículas precisam ir todas juntas, né? Eu preciso saber onde todas estão agora, né? Quais são as posições e velocidades de todas. E aí precisa de alguma espécie de múltiplo comum, né, para sincronizá-las. Enfim, então, isso é todo um outro problema que existe, não vem ao caso o detalhe. Aí, deixa eu mostrar um exemplo aqui de alguns cálculos aqui feitos com um programinha de N-corpos escrito desse jeito que eu descrevi, né? Quer dizer, calculando as forças diretamente e a evolução temporal desse jeito, é possível calcular, primeiro, coisas que você já saberia calcular, mesmo sem precisar de N-corpos, né? Mas a ideia é justamente essa, é testar em situações que estão conhecidas. Então, um movimento circular, né? Duas partículas com uma dada energia mecânica total, que você sabe qual é, que a órbita ia ser circular. Aí um próximo exemplo aqui é alguma órbita elíptica, né, com uma elipse aí com seu formato. Ou seja, então o que eu só ia ressaltar o que está sendo calculado aqui, entendeu? Não é que eu já sei que era para ser uma elipse e aí em algum lugar do código está escrito lá a equação da elipse. Não, isso seria o problema de Kepler, mas para isso não precisa de N-corpos, isso já é conhecido. Então, o que está sendo calculado aqui é, de fato, a evolução de N-corpos, entendeu? Então, uma partícula, né, sente a força da outra, a outra sente a força da uma, e é o cálculo numérico, de fato, de N-corpos que está sendo feito e testado, né, em situações onde são conhecidas. Aí, esse próximo exemplo aqui é justamente para comparar um passo de tempo grosseiro com um passo de tempo fino. Tá vendo? Esse aqui com um passo de tempo grande, olha que começa a acontecer a elipse, que são só, né, dois corpos, tem que ser uma elipse, rigorosamente, do ponto de vista matemático, começa a dar errado. Né? Aí você poderia falar, não, pera, está acontecendo um fenômeno aqui de precessão, não sei o que lá. Não é nada de perturbações, nem nada. É só errado mesmo, do ponto de vista numérico. Aliás, só uma coisa, a gente tem que tomar cuidado para não overinterpretar erro, né? Às vezes você vê um negócio errado e acha que é um fenômeno físico. Não, é só errado do ponto de vista de imprecisão mesmo, né? Numérica. E aí o mesmo problema, só que agora com um passo de tempo bem mais fino, como deveria, entendeu? É a mesma situação física do de antes. Mesmas distâncias, mesmas massas, mesmas velocidades, só que agora dá certo, ou pelo menos em melhor, em mais boa aproximação. A elipse faz o que deveria fazer, que é continuar sendo a elipse correta. Aí deve ter um exemplo na sequência de, acho que também é elipse. Opa, passei para frente errado. O próximo exemplo é da, cadê? Eita, spoiler. Não, o próximo exemplo era também esse daqui. Era também uma elipse, só que agora do ponto de vista do referencial do centro de massa. Só isso. É interessante porque é como, né, estrelas binárias, né, outras coisas. Mas são elipses também. Então, ok, tá aí a força gravitacional sendo calculada diretamente, resultando em órbitas conhecidas. Esse daqui é um caso, né, de energia total positiva, como eu falei, a órbita é uma hipérbole. Aliás, essa imagem é útil para um negócio que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, repara o conceito de encontro hiperbólico, tá vendo?
esse aqui, vem vindo uma coisa quase movimento retilíneo, aí ela praticamente faz uma curva, né? Ela dobra uma esquina de 90 graus, ou algum ângulo, e sai praticamente em movimento retilíneo. Aquilo é um encontro hiperbólico. Aí agora, finalmente, vem algo que não teria jeito de calcular sem n-corpos, que é um exemplinho de n igual a 3, né? O problema de 3 corpos. E aí são 3 corpos, né? Com qualquer velocidade inicial e acontece isso. Né? Esse aqui é só uma brincadeira, né? Esse, como é que chama? Malabares aqui são 3 corpos também. Esse é o que eu falei, esse é a curiosidade matemática. Não realmente serve para nada na astronomia, mas é só, enfim, tem certas configurações aí engraçadinhas que são conhecidas de condições iniciais, onde a órbita resulta ser uma figura, enfim, estável. Só uma curiosidade, não importa muito. E aí, finalmente, o que realmente importa para a gente, que é esse, que é agora sim, né, um sistema de N partículas com um N propriamente dito, né, nesse exemplo aqui, N igual a 1000, e tá aí, então tem 1000 partículas, cada uma delas sentindo a força gravitacional das outras 999 e todas sendo avançadas continuamente no tempo. Nesse vídeo aqui eu peguei e destaquei uma partícula específica. Você pode ver que a órbita dela está sendo traçada, tá vendo? Partícula verdinha aqui na ponta da órbita e o rastro está sendo mantido no vídeo. Por quê? Para desfazer uma imagem equivocada que alguém poderia ter olhando para esse vídeo. Deixa eu até voltar aqui enquanto eu falo. Na verdade, 2 imagens equivocadas. Primeiro, a noção de que esses pontinhos verdes aqui, essas partículas, parece que elas estão se comportando, sei lá, como as moléculas de um gás ideal. Não, não, é tudo menos isso. Exatamente não é um gás, de jeito nenhum. Por quê? Porque qual que é a característica fundamental, né, de um gás, na nossa imagem de gás ideal tal? É colisões, né? As moléculas estão lá colidindo tal, né? Fazendo repartição de energia e tudo mais. E aqui é exatamente o oposto. Tudo que essas partículas estão fazendo é exatamente não colidir. É um sistema acolisional. Ou seja, o que determina o movimento dessas partículas não é a sua colisão com as partículas vizinhas, até porque nem tem colisão. O que determina é o potencial gravitacional total, como um todo. Então, isso já desfaz essa imagem. Né? Ao ver essa órbita específica, você vê que não é um movimento frenético de bate-volta das partículas. Não, não. Cada partícula tem um movimento bastante suave, na verdade. É a sua órbita. Órbitas são assim. São, enfim, curvas e tal, mas é um negócio relativamente suave. De novo, porque quem determina essa órbita não são as colisões com as vizinhas, mas sim o potencial total, que é relativamente suave, não é ruidoso. E o outro elemento que eu queria ressaltar aqui, vocês puderam perceber também quando aconteceu uma rotação da câmera, é que, em geral, uma órbita de uma dada partícula, num sistema de N-corpos, primeiro, não tem nenhuma obrigação de ser uma órbita fechada, ela não precisa terminar onde começou, né? Órbitas abertas, e ela também não tem obrigação, em princípio, de ser plana. Né? Diferentemente, então, isso aqui é para desfazer as intuições das órbitas planetárias do sistema solar que a gente está acostumado. Né? Então, uma órbita geral de uma estrela numa galáxia não precisa ser plana, ou seja, pode ter, né, componentes verticais, e não precisa ser fechado. E cada estrela tem aí a sua órbita, como vocês puderam ver, é um negócio meio suave. Aí esse próximo aqui é uma brincadeirinha também, quer dizer, uma vez que você tem um programa que calcula N-corpos, como eu falei, esse exemplo que eu fiz aqui é um bom exercício, né, para quem tiver interesse nessa área. Não é isso aqui tá, né? Não é complicado de implementar. Como eu falei, é um for dentro do outro, calcula distâncias, 1 sobre distância quadrado, GMM. Agora você sabe a força, a aceleração, avança com um daqueles algoritmos lá de Leapfrog, ou Runge-Kutta, e é isso. Você vai, quer dizer, falando assim parece, mas quer dizer, conceitualmente não é tão complicado de implementar para quem tiver interesse. E uma vez que você tem isso, aí você começa a testar umas coisas, né? Esse exemplinho do vídeo verde que eu mostrei antes é justamente um desses exemplos. E o outro aqui é fazer uma brincadeira com o sistema solar, né? Então,
pelo menos no sistema solar interno. Então, tem aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte nas posições apropriadas, com velocidades mais ou menos apropriadas. E aí o videozinho acontece, bom, se esperaria mesmo, que é uma verificação, né, de que o código, em princípio, funciona. Só que você pode ver que nesse exemplo aqui, como o passo de tempo está pequeno, tá vendo? Mercúrio não está tão bom quanto os outros, né? Ele começa ali meio com um polígono, né? Entendeu o que está acontecendo, né? A órbita de Mercúrio está sendo mapeada com, sei lá, uns 8 segmentos. Aí fica uma coisa um pouco, né, imprecisa. E as outras não, as outras ficam mais suaves. Só uma outra brincadeira antes de seguir adiante. Aí a próxima coisa que dá vontade de fazer é estragar, né? Jogar um negócio pesado no sistema solar e ver o que acontece. Aí nesse daqui, se eu não me engano, como é que é? Nesse daqui, basicamente, Marte está com uma massa ridícula só para quebrar tudo e ver o que acontece. Porque aí você lembra que o propósito desse código não era plotar, entendeu? 4 circunferências. Tá, isso não tem muito interesse. Agora, se a massa de Marte não é desprezível, Marte não, de um planeta hipotético aqui, se a massa de um planeta, né, diferente aqui, não é desprezível comparada com a massa desse Sol, aí os outros 3 planetas que estavam aqui, na verdade, vão sentir, né, a atração gravitacional daquele outro planeta e vão começar a ter órbitas, né, meio doidas, aí vai estragar tudo. Bom, isso só garante que realmente eles estão sentindo as forças mútuas, né, um do outro. Enfim, só uns exemplinhos aí para ver isso acontecendo. Tá, aí agora umas coisas um pouco mais específicas, né? Nessas simulações tem um ingrediente que pode parecer um pouco estranho de existir quando você ouve falar, mas que está presente em todas as simulações de N-corpos, e é meio indispensável, na verdade, que é o chamado softening length, traduzido como comprimento de suavização. O que é isso? É um parâmetro de natureza completamente numérica, computacional, não tem nada a ver com a física. É um parâmetro para fins numéricos que é simplesmente um termo a mais no denominador da força gravitacional, entendeu? Então, em vez de ser GMM sobre R quadrado, além do R quadrado, tem esse epsilon aqui, que é uma coisa não nula. Para que isso, né? Você se perguntaria. A força gravitacional é a força gravitacional, lei da física, não pode ficar mudando leis da física, né? Não, pois isso aqui não é gravidade modificada, nem nada, é só física newtoniana mesmo. E esse parâmetro, como eu falei, ele está aqui só por razões numéricas. Ele está aqui, na verdade, para corrigir um problema numérico que apareceria se a gente levasse muito a sério o formato verídico da força gravitacional. Por quê? Qual que é o problema da força gravitacional? O problema que eu estou reclamando, né, da natureza, o problema numérico, na hora de fazer cálculos numéricos específicos. Bom, o problema é que quando duas partículas passam muito perto uma da outra, o denominador vai para zero, né? A distância entre as partículas tende a zero e a força tenderia a infinito. E não precisa nem tender a infinito, basta ser grande o suficiente que isso já introduz problemas. Então, se esse softening length não fosse usado, ia acontecer umas coisas, na verdade, mais irrealistas ainda do que na presença dele, que é o quê? Que é duas partículas, como eu falei anteriormente, sofrendo aqui deflexões de grande ângulo, né? Dobrando a esquina, como eu tinha dito. Aí você fala, não, mas isso não é errado, isso é o cálculo, né? Se as partículas passam perto, é isso que a força gravitacional faz mesmo. Sim, mas é que as partículas que a gente está simulando não são realmente partículas. Aí vem um detalhe que eu não mencionei, mas é importante, que numa simulação de uma galáxia ou de qualquer outra coisa nessa área, nessa escala de extragaláctica, as partículas, na verdade, representam 10 a 5, 10 a 6 massas solares. Então, cada partícula não representa uma estrela. Cada partícula representa, sei lá, 100 mil estrelas. Aí, agora, você percebe a necessidade disso, né? Se eu falasse, não, se eu tenho aqui, entendeu? Um planeta é um planeta, eles passam aqui perto, aí aconteceria um espalhamento de grande ângulo. Bom, sim, porque aí a massa está concentrada e são duas coisas praticamente pontiformes. Agora, e quando
100.000 estrelas passam mais ou menos perto de outras 100.000 estrelas. Elas fazem uma tremenda órbita hiperbólica, né, com uma aceleração absurda? Não, porque aí, né, é uma coisa extensa e tal. Mas isso não tem resolução para enxergar cada uma dessas 100.000 estrelas na simulação. A massa delas está sendo representada por uma única partícula. E é por isso que esses encontros de grande ângulo e outras coisas, a formação de binárias e tal, precisa ser evitado através daquele software length. Enfim, então tá vendo, é uma coisa que não tem nada de física, nem de astronômico, é inteiramente um problema numérico, uma questão de resolução computacional. Mas tem que ter, toda simulação de N-Corps tem isso. Aí a ideia é que, com aquele termo no denominador, aquele epsilon não nulo, isso suaviza a força gravitacional. Então, em vez dela ser tão intensa, né, nas passagens próximas, é como se a massa da coisa ficasse, né, meio diluída de alguma maneira, e aí quem passa, né, quando uma partícula passa muito perto da outra, aí ela sofre uma deflexão mais suave, o que na verdade é mais realista do ponto de vista de como que, né, grandes conjuntos de estrelas se comportariam, que é isso daqui, né? Então, de verdade, né, várias estrelas passando perto de várias estrelas, aí ela se deforma, não sei o quê, sai um encontro aqui de um certo jeito. Não é aquele negócio violento de grande ângulo. Bom, enfim, então precisava mencionar a existência desse software em length, porque todo mundo que vai estudar essa área se depara com isso mais cedo ou mais tarde. Bom, aí a outra coisa importante é que tudo isso que eu falei, na verdade, né, de somar n ao quadrado partículas, evoluir no tempo e tal, não é realmente feito na prática. É essencialmente impossível, seria muito demorado. Então, tudo isso que eu descrevi até agora, e o que eu escrevi ali de exemplo, né, daquele código para fazer o vídeo verde, depois o vídeo do sistema solar, tudo bem, é interessante para você, né, entender as bases, fazer alguns cálculos específicos, né, onde isso é útil, mas, na verdade, para simular galáxias mesmo, em simulações de fato, né, para resultados científicos, aí a gente precisa de um número muito grande de partículas, e esse método que eu descrevi, que chama, né, soma direta, que seria o método de força bruta, de somar mesmo, de verdade, todas as forças, é impraticável, né, porque demoraria demais. Então, é justamente porque ele vai com n ao quadrado. Você imagina que uma simulação com 1.000 partículas levasse 1 minuto, aí você passa de 1.000 para 10.000 partículas, em vez de levar 10 minutos, aí já é um fator, né, 10 ao quadrado, já vai para 100 minutos, assim por diante. Bom, enfim, não preciso explicar como é que funciona o conceito, né, de elevar as coisas ao quadrado, mas como vocês podem perceber aqui, rapidamente o negócio sai fica completamente fora de questão. Então, não tem jeito. Bom, estou dizendo tudo isso só para dizer que precisa, na verdade, de algoritmos muito mais eficientes de calcular a força gravitacional, mas eles existem. Então, também não vou entrar aqui em detalhes, só dizer que, felizmente, esse assunto de simulações gravitacionais de N-corpos, ele é extremamente bem compreendido, não apenas do ponto de vista da física, porque, bom, gravitação clássica não tem mistério, mas é bem compreendido também do ponto de vista numérico. O que eu quero dizer é, não se tem muita dúvida hoje em dia de quais são os métodos mais eficientes possíveis para solucionar numericamente o problema gravitacional de N-corpos. Então, isso aqui é um negócio extremamente bem estabelecido, faz muito tempo, os códigos ultra otimizados já estão disponíveis e são usados nessa área para calcular, então, várias coisas de galáxias, aglomerados e tudo mais. Tem um dos algoritmos que existem chama Tree Code, cuja ideia é reunir partículas distantes em células e substituir a massa delas pela massa e posição do centro de massa, o que faz sentido, né? Porque o movimento dessas partículas, então, ele é menos afetado pela posição exata de cada partícula muito distante. Se você substituir as partículas muito distantes por uma aproximação não tão perfeita,
tudo bem, você economiza muito tempo de cálculo sem afetar o resultado. Enfim, esses são os algoritmos que tem vários outros lá de fazer usar a distribuição de massa para interpolar o potencial num grid regular, e aí fazer uma transformada de Fourier, obter as forças, voltar para calcular as acelerações. Enfim, tem uns algoritmos diversos que solucionam isso, só que era só para ilustrar visualmente a diferença entre o imenso número de forças, cálculos de forças que você precisa nos métodos de soma direta, comparado com, esquematicamente, né, o que seria um tree code, onde o número de operações é grandemente reduzido. Bom, aí fazendo todas essas coisas, a gente consegue, então, fazer simulações de galáxias, aglomerados, cosmologia, em outras palavras, a gente consegue calcular a evolução gravitacional desses sistemas ao longo de alguns giganos de tempo físico, né? Desculpa, giganos de tempo da simulação, né? Rodando simulações que, por sua vez, não levam giganos do relógio, né? Então, essas simulações levam poucos dias, semanas para rodar, com milhões, dezenas de milhões de partículas. Ok, agora só um último comentário aqui de uma parte técnica da paralelização, né? Então, alguns podem ter interesse também de saber que, primeiro, uma das coisas que torna as simulações possíveis é isso que eu acabei de falar, que são os algoritmos espertos de economizar esforço computacional, calculando a força de maneiras otimizadas. Ok, isso aí no nível do algoritmo de força. E a outra coisa, né, que também traz um benefício imenso é a computação paralela. O problema gravitacional de N-corpos é altamente paralelizável, né? Como você pode imaginar, o que significa ser paralelizável? Quer dizer que você pode quebrar o problema em partes, e essas partes podem ser feitas ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. O que eu quero dizer? Você tem 1 milhão de partículas para calcular a força em cada uma delas, mas você precisa terminar de calcular as partículas de 1 a 10 para só então poder começar a calcular de 11 a 20? Não, dá para ir fazendo ao mesmo tempo, não tem problema. Então, você pode quebrar em vários pedaços e fazer em paralelo, né? Distribuir essas operações para os vários processadores, e isso economiza muitíssimo tempo, né? Como você pode imaginar. Bom, o que não dá para paralelizar é a evolução temporal, é óbvio, né? A evolução temporal, cada momento depende do momento anterior. Aí não dá para trapacear. Mas em um dado instante de tempo, tem jeito de fazer essa quebra que eu acabei de falar. Aí, bom, o problema é que isso envolve, não é só pegar um código pronto e pedir para ele ser paralelo, né? Infelizmente, isso envolve escrever o código, né, de maneira paralelizada, que é um pouco complicado. E tem outra coisa, né? Nem todas as operações que estão sendo feitas são realmente paralelizáveis. Tem as atividades aqui, digamos, de burocráticas, né? Tem sempre o overhead de ler os arquivos da condição inicial, a própria, né, paralelização em si, depois escrever os outputs e outras coisas também no começo e no fim dos cálculos, que gastam tempo e não são paralelizáveis. Mas isso é normal, todo programa tem partes que não são paralelizáveis. Então, mesmo que a coisa for, entendeu? Mesmo que a parte paralelizável for estupendamente otimizada e paralelizada até o limite, a parte não paralelizável, aí ela passa a ser o gargalo. E, bom, enfim, depende um pouco do tamanho do problema e tal, mas que não é o caso. Essa outra coisa aqui também é interessante, né? Às vezes alguém tem curiosidade de saber, que é o seguinte, nem tudo na vida é linear, né? Você acharia que, bom, se eu tenho um programa aqui rodando em um processador, quando eu rodar em 4 processadores, ele vai ficar pronto em 1/4 do tempo. Então, se eu tiver 250 processadores, você faz a conta, vai ficar pronto em 1 segundo, né? Não, não é assim. Todo mundo que tem a oportunidade de começar a rodar nesses cálculos em supercomputadores tem esse momento de decepção, como eu falei, de se dar conta de que não é linear, infelizmente. Ou mais ou menos, né? Assim, poderia ser linear até um certo ponto. Isso depende de várias coisas, né? A característica do código, do tamanho do problema e outros assuntos. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que
Isso aqui é um benchmark que eu fiz uma vez faz uns anos. O que está mostrado aqui é o tempo que leva para rodar uma dada simulação. Um exemplo aqui. O tempo que leva para rodar uma dada simulação no eixo Y, tempo de relógio, né, do mundo real. 10 horas, 8 horas, tal. Um exemplinho lá. Em função do número de processadores. Então, se você roda em um único processador, aí levava, sei lá, um pouco mais de 10 horas. E aí, com 2 processadores, e 4, e 8, e 10, assim por diante. 4 processadores é o que a maioria dos computadores comuns tem hoje em dia. Então, quer dizer, isso faz ficar 4 vezes mais rápido? Quase, em geral sim, em geral sim. Mas o ponto é que chega uma hora que se você tivesse 100 processadores para rodar, vai ficar pronto 100 vezes mais rápido? Não exatamente. E pior, pode acontecer que a partir de um certo número de processadores, você não apenas tem ganho, você não apenas deixou de ter ganho, como pode começar a ficar mais lento, por essas razões de que o overhead não paralelizável acaba ficando mais demorado do que a conta em si. E mesmo nesse regime aqui, se você parar para pensar, nem sempre é uma boa estratégia, né? Às vezes o ganho de tempo que você tem entre usar, sei lá, 16 ou 32 processadores, às vezes você tem um ganho passando de 16 para 32, que não é um fator 2. Às vezes você tem um ganho que é de, sei lá, poucos por cento. E aí, vale a pena? Bom, ficaria pronto mais rápido, mas às vezes melhor do que ficar 10% mais rápido, melhor seria rodar duas coisas ao mesmo tempo, e mesmo que elas demorem um pouquinho mais, quando elas terminarem, você tem duas prontas, né? E não apenas uma levemente mais rápido. Bom, enfim, são umas dicas muito específicas aqui. E como eu falei, isso depende do tamanho do problema, né? Ou seja, o tamanho do problema é o número de partículas, né? Então, se você tem uma simulação pequena, né, de porte modesto, a paralelização não vai fazer tanta diferença. Agora, se o número de partículas for muitíssimo maior, uma simulação bem pesada, aí continua valendo a pena passar para 60, 50, 100, 200 processadores. Bom, enfim, as dicas, comentários genéricos. Ok, bom, então tudo que eu falei até agora foi do assunto de forças gravitacionais, né, o cálculo da parte acolisional. Deixa eu só fazer um rápido comentário de outras coisas que também tem jeito de calcular nas simulações desse tipo, que é a parte hidrodinâmica e a chamada subgrid physics, né, ou seja, a física que está abaixo da resolução. Então vamos lá, primeiro, o assunto de hidrodinâmica aqui significa gás, né? O meio interestelar, né, o espaço entre as estrelas na galáxia tem gás, o meio interaglomerado também, então o universo como um todo, tudo tem gás que a gente precisa calcular a dinâmica dele, e aí como é que funciona a física do gás? Bom, basicamente o gás tem massa, então assim como as estrelas e assim como a matéria escura, o gás também sente a força gravitacional e exerce a força gravitacional mutuamente entre todas as componentes. Então, essa parte não tem nenhuma novidade, todo mundo é Gm sobre R ao quadrado, os métodos que eu falei antes. Ok, só que além disso, o gás tem também, bom, todos os efeitos hidrodinâmicos, né? Ele sofre pressão e tudo mais. Então, o que se costuma implementar nos códigos que calculam a hidrodinâmica, só falar rapidamente, bom, tem uma equação do movimento do fluido, tem uma equação de continuidade, tem uma conservação da energia, pode ter um termo de resfriamento, e uma equação de estado, que geralmente é um gás ideal. Ok, então essa é a base do que está sendo calculado. Aqui, na verdade, talvez a coisa mais relevante de eu dizer é o seguinte, lembra quando eu falei que a parte gravitacional, a física é conhecida e a implementação numérica também, não tem grandes mistérios? Aqui não é exatamente assim, né? A física, bom, tudo bem, a hidrodinâmica, umas coisas que sem nada de relatividade geral, nem magnetodinâmica, sei lá, a parte hidrodinâmica é estabelecida também, não tem nova física, nem coisas muito desconhecidas, mas a parte numérica, essa tem menos consenso. O que eu quero dizer, existem diferentes métodos, né, diferentes jeitos de implementar algoritmos, né, que implementam essas equações, e não é óbvio qual deles que é melhor e qual que é pior. Aí aquela resposta clássica é depende. Então, tem prós e contras, e os dois jeitos básicos, né, de
de representar o gás nessas simulações são esses dois aqui. Tem uma abordagem que é discretizar a massa, ou seja, representar uma massa de gás por partículas, e essas partículas, que é o da direita aqui, e essas partículas se movem. Uma das vantagens dessa abordagem, que chama, né, a técnica lá chama Smooth Particle Hydrodynamics, é que são partículas. Então, isso dialoga bem, né, se encaixa bem com a parte gravitacional, que também está sendo representada por partículas, entendeu? Só que essas partículas aqui, elas têm uma suavização em volta. Você pode imaginar como se, em vez da massa do gás estar num ponto único, e a densidade seria sei lá, um delta de Dirac meio intratável, você tem que imaginar que a densidade do gás está espalhada em uma certa região, como se fosse uma gaussianazinha, tridimensional, uma nuvenzinha, né, em volta de cada partícula e tal. Essa é a abordagem de SPH, né, representar por partículas. A outra abordagem em vez de discretizar a massa, é discretizar o espaço, ou seja, fazer um grid cartesiano aqui, ou não estruturado, mas fazer um grid no espaço onde você tem células e aí o fluido meio que passa, né? Ele flui ao longo das paredes dessas células e é isso que vai sendo calculado aí como é que fala? Os fluxos das grandezas termodinâmicas através dessas células. Aí você tem a desvantagem de que o gás, que a resolução numérica não vai junto, né, com o gás, né? Porque esse daqui, onde tiver mais partícula, lá terá mais resolução numérica. Confere? Fica mais bem resolvido onde as partículas estão. E elas vão junto porque elas se movem, têm velocidade. Aqui não. Aqui, se você precisar de maior resolução numérica numa dada região, tem que abrir essa resolução intencionalmente, que seria, né, cortar esses quadradinhos em quadradinhos mais finos, que é o que é feito. O nome desse método é esse Adaptive Mesh Refinement, que é justamente isso, refinar esse grid. Tem uma palavra em português para, como é que é? Rede? Fugiu agora. Retículo? Bom, enfim, alguma palavra, ou seja, é um grid, né? E ele vai sendo refinado para quadradinhos cada vez menores. Ok, então isso seria a hidrodinâmica. Agora, para além da gravitação e da hidrodinâmica, que é só física, né? Gravitação e hidrodinâmica é só física. O problema é que agora tem as receitas astronômicas, né? Ou a parte, né, gastrofísica, como gostam de dizer. Que é o seguinte, tem fenômenos que a gente simplesmente não consegue calcular a partir de princípios primeiros. Esses fenômenos são, por exemplo, formação estelar, né? Como eu disse, já que as estrelas estão representadas por partículas que cada uma tem 10 a 5 massas solares, você consegue imaginar que, com certeza, não tem resolução espacial nessas simulações para resolver, sabe, unidades astronômicas, menos ainda quilômetros, menos ainda angstroms, sei lá. Então, a gente não tem jeito, né, completamente fora de questão, calcular a física direta de, sei lá, átomos de hidrogênio, né, colapsando para formar estrelas e tudo mais. Então, simplesmente não tem jeito. Mas o jeito de ter formação estelar nessas simulações é colocar por fora, através de umas receitas externas. Receitas aqui, que eu quero dizer, essas prescrições astrofísicas, como eu falei, diferentemente da gravitação e da hidrodinâmica, não são princípios primeiros, não são leis da física que estão sendo escritas, mas são informações que a gente sabe da astronomia, né? Tanto, enfim, do ponto de vista teórico, de formação estelar, etc., quanto principalmente do ponto de vista observacional, ou seja, a gente sabe, né, como estrelas se formam, né, em linhas gerais. Então, os critérios que são implementados nessas prescrições astrofísicas são coisas do gênero, ou seja, é o programa, né, dizendo ali para os dados que, olha, quando tiver uma região na galáxia onde o gás é suficientemente frio, né, abaixo de um limiar de temperatura, e suficientemente denso, acima de um certo limiar de densidade, e as velocidades são convergentes, então então ficam satisfeitas as condições necessárias para a formação estelar. Aí o que o código faz? Vai lá e substitui uma certa massa de gás por massa de estrelas.
Entendeu? Só que isso é feito macroscopicamente, por fora, não é realmente calculando a física. Por isso que é uma receita externa. Mas funciona. Então, calibrando isso, né, com o que a gente sabe das observações astronômicas, tem jeito de usar parâmetros apropriados que fazem ter formação estelar comparável à formação estelar como ela deve ser, né, no universo real. Eu dei um exemplo simples aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. E mais do que isso, né? Quando estrelas se formam, a gente sabe que não formam uma estrela de cada vez, né? Tem uma função de massa inicial. Então, a gente sabe quantas estrelas se formam de cada massa. Então, tem jeito de levar essa informação em consideração também. Além disso, a gente sabe, né, a gente conhece, a comunidade conhece muito bem evolução estelar. Se você sabe qual é a massa das estrelas, né, primeiro, a distribuição de massas. Além disso, a massa de cada estrela é o que determina o destino da estrela. Então, você sabe quanto tempo ela vive, quando que ela vai explodir, quanta energia que vai ser injetada no meio, quais elementos químicos pesados que ela vai produzir, em que proporções e tudo mais. Então, dá para saber quantas estrelas tem de cada massa, portanto, em que data, né, durante quanto tempo cada uma delas iria viver e o que ela vai retornar. Isso, na verdade, é muito rápido, né? As estrelas que viram supernova é praticamente instantâneo, na realidade. Mas, de qualquer maneira, é possível saber isso e colocar isso no código, né? Essas regras todas que eu acabei de falar, essas receitas todas que eu acabei de dizer. Eu dei os exemplos aqui de formação estelar e, bom, feedback de supernovas, mas vocês podem imaginar que tem coisas similares, né, para implementando aí cálculos de resfriamento radiativo, feedback de supernova eu falei, elementos químicos e tal, e feedback de AGN. Isso foi uma das coisas importantíssimas aí nessa área. Descobri, né, ao longo das últimas 10, 15 anos, os parâmetros bons para feedback de AGN. AGN são os núcleos ativos, né, que têm um papel importante na evolução das galáxias. Isso aqui é o que eu estava dizendo, é os critérios de formação estelar. Então, um fluxo convergente, um gás denso, um gás frio, taxa de formação estelar, a função de massa inicial, tem muitas estrelas de baixa massa, poucas estrelas de alta massa, proporções conhecidas, isso tudo é implementado lá. Bom, e o que as supernovas devolvem para o ambiente também, etc. Ok, então, para não demorar demais, deixa eu já mostrar logo aqui uns exemplos. Então, só um exemplo aqui a título de ilustração, está aí uma simulação de uma galáxia, os pontos cinzas estão representando as estrelas, essa cor laranja aqui está representando a massa de gás. As duas coisas estão juntas, né? Está separado em dois painéis só para dar para enxergar. Além disso, nessas simulações está presente também o halo de matéria escura, né? O halo de matéria escura, que é mais ou menos esférico, em volta de tudo isso, só não está sendo mostrado na visualização, mas ele está aí presente. E faltou a legenda de tempo aqui, mas isso aqui durou alguns giga-anos, uns 2, 4 giga-anos, provavelmente. Então, tá aí um exemplo de coisa que pode ser calculada. Só um outro exemplo aqui, porque é visualmente bonito a galáxia formando uma barra e tal. Nesse exemplo aqui, as cores representam apenas a densidade do gás mesmo. Então, tá, então umas instabilidades que não vem ao caso no começo, mas uma espécie de braços espirais. Daqui a pouco vai formar uma barra. Eu não lembro se nesse exemplo está tendo formação estelar ou não. Acho que está, acho que está. Ou seja, esse gás ele está se movendo aí, né, da maneira que a simulação calculou, né, toda a evolução gravitacional que a gente discutiu, e além disso, ele está sendo consumido, né, pela formação estelar. Então, não está sendo mostrado nessa visualização, mas tem novas estrelas se formando, brotando, né, a partir do gás. Bom, não é óbvio discernir a olho, né, que a massa de gás está diminuindo, né, essa informação não salta aos olhos, né, baseado nas cores da visualização, mas está acontecendo, né? Ou seja, isso pode ser medido, né? Os dados estão todos lá presentes na simulação. E aí está aí uma galáxia que forma, né, uma galáxia barrada. Então, os primeiros instantes aí da formação da barra. E é legal, né? Dá para ver o fluxo do gás e tudo, que é um negócio um pouco complicado. Bom, enfim, então, esse aqui era só um exemplo de
simulação de galáxia barrada. Uma visualização bacana. E aí vocês podem, passando para o... Eita. Ah, tá, esse aqui eu coloquei mais recentemente, é um exemplo aqui de um assunto, não vai entrar nisso aqui hoje, mas é o assunto de a chamada pressão de arraste, né? Tem galáxias que quando se movem, esse vídeo é curtinho, então isso aqui é uma galáxia se movendo através do gás, o gás do meio intraaglomerado. Então, conforme a galáxia se move através do gás, ela sofre um vento, né? Meio que literalmente um vento, que arranca o gás dela e vai deixando um rastro. Nessa simulação específica, a gente está representando não um aglomerado inteiro, mas apenas um bloco retangular, né, um túnel de vento, ou seja, um túnel em formato retangular, com gás com uma certa densidade, com uma certa velocidade, e a galáxia parada ali recebendo esse vento. Enfim, outro exemplo de coisa que dá para calcular com esse tipo de simulação. Vou passar para o próximo. Bom, isso aqui eu vou pular, na verdade, porque eu já mostrei... Bom, isso aqui rapidinho, então vai. É que eu já mostrei muitas simulações de colisão de aglomerado na palestra da semana passada, mas está aí, dois aglomerados se colidindo. Aqui as cores representam a densidade do meio interaglomerado. Enfim, então, uma colisão aí de dois aglomerados se fundindo, né? Gera bastante perturbação no gás e tal. E aí, desse daqui, as condições iniciais eram tais que tem uma passagem, depois volta e acaba coalescendo, e aí, enfim, deu origem a um novo aglomerado um pouco mais massivo. Esse próximo também é uma colisão de dois aglomerados. Aqui, se eu não me engano, a cor representa a temperatura. Isso. Então, o vermelho é quente. Então, tem um aglomerado aqui com um centro frio, ele passa e gera aquele fenômeno de sloshing, que tem uma espécie de espiral de gás frio. Bom, ok, eu já mostrei muitos vídeos desse na semana passada. Deixa eu passar para o próximo, para a gente entrar no nosso último assunto aqui, rapidamente, falar sobre simulações cosmológicas. Então, mostrei rapidamente os exemplinhos ali de simulação de galáxia e aglomerados de galáxia. Mas tem uma área que também é muito importante, né, para simulações numéricas, ou ao contrário, né, as simulações numéricas são importantes para essa área, vice-versa, que são as simulações cosmológicas, né, que é calcular a evolução da formação de estrutura no universo em larga escala. A ideia básica dessas simulações é explicar como que o universo passou disso para isso, ou seja, como que um universo essencialmente homogêneo na época da recombinação, onde as flutuações de densidade eram da ordem de 10 a menos 5, né, o delta Rho sobre Rho, como que isso veio a dar origem a esse universo que a gente observa hoje, cheio de estruturas, né, com grandes sobredensidades, né, que são as galáxias, os aglomerados, ao longo desses 14 giganos. Aí a ideia básica é isso daqui, né? Quando o universo começa, a matéria, né, tanto os bárions quanto a matéria escura, está distribuída de maneira essencialmente homogênea, mas não exatamente. Então, basta ter pequenas sobredensidades locais que a gravidade vai agir, né? Então, os lugares mais densos, né, onde tem mais massa, esses lugares vão atrair mais massa para si, vão colapsar gravitacionalmente. Então, os lugares mais densos vão ficando cada vez mais densos conforme o tempo passa, e os lugares menos densos vão ficando cada vez mais vazios conforme o tempo passa. Isso aqui é um exemplinho bem simples que eu fiz uma vez também para fins didáticos, mas é legal porque isso é uma coisa que dá para fazer, entendeu? Então, quem estiver empolgado e for fazer lá o seu código de N-corpus, de soma direta, de fazer a soma gravitacional, lá o for, dentro do for, GMM sobre R quadrado, bom, uma vez que tem esse código, dá para fazer todas as brincadeirinhas que eu fiz lá de elipse, órbita circular, sistema solar, e dá para fazer essa também com facilidade, porque isso aqui não é realmente o universo, mas se você fizer um cubo e você gerar partículas aleatórias, porque o universo não é assim, não é exatamente aleatório, mas se você gerasse lá um cubo onde as coordenadas x, y e z são números aleatórios entre 0 e 1, entendeu? Em alguma unidade, e simplesmente deixar agir esse código de soma direta gravitacional, é isso que acontece. É legal, né? Não é exatamente a estrutura do universo, mas não deixa de ser ilustrativo, né? Para você poder reparar aqui
a ação aglutinadora da gravidade. Então, legal, né? Então, como eu falei, um exemplo simplesinho, não é realmente uma simulação cosmológica, mas já transmite a ideia básica do que está nessas simulações cosmológicas. Bom, essa daqui é uma visualização de uma simulação mais de verdade, né? Feita com um código para valer e condições iniciais corretas, onde dá para ver o mesmo fenômeno, né? Agora bem mais bem resolvido, né? A propósito, as cores aqui pode parecer que é uma textura de gás, mas não é. Essas cores representam apenas matéria escura, não tem gás. Poderia ter, a aparência não ia ser tão diferente, mas esse em particular está mostrando só a matéria escura. Isso aqui são só, né, frames do vídeo anterior, para você poder ver tudo de uma vez, né? Quando o universo começa, ou, quer dizer, isso aqui é, enfim, Redshift 9, um pouco não muito preciso, mas enfim, quando o universo era jovem, né, as coisas eram mais homogêneas, conforme o tempo passa, o universo vai ficando, né, mais empelotado, né, com grandes sobredensidades aqui. Isso aqui é só uma outra visualização da mesma coisa, me empolguei um pouco, essa visualização tem 4 vezes a mesma coisa nesses slides, né? Mas enfim, é legal de ver também um aspecto tridimensional. Essa é uma simulação de verdade. Bom, e de novo, ressaltando aqui que é só a matéria escura, isso na verdade é relevante, porque as primeiras grandes simulações cosmológicas que tiveram enorme sucesso em reproduzir a distribuição de massa do universo em larga escala só tinham matéria escura, por incrível que pareça. Por que que dá para fazer isso? Porque, bom, porque a matéria escura é mais de 80% da massa total. Então, se você fingir que aqueles 20% de baryons também são matéria escura, não é, mas se você fingir que é, o erro não é tão grande assim, até porque eles vão sofrer a ação gravitacional, assim como a matéria escura também. A diferença é que, bom, se só tiver matéria escura, aí não forma galáxia, né? Para formar galáxia precisa de gás para formar estrela e tudo mais. Bom, essa aqui é a famosa, né? Muitos de vocês já devem ter visto, a famosa simulação do milênio, feita pelo Volker Spring em 2005, que, como eu falei, teve um imenso sucesso em reproduzir quantitativamente muitas características do universo real. Isso aqui não é uma evolução temporal, isso aqui é um zoom, né? Esses painéis é o universo visto, né, assim, de longe, né? E depois com um zoom cada vez mais próximo. E essas coisas aqui, de novo, parece luz, mas não é luz, é só matéria escura. Mas então isso aqui seria, né? Então você vê essa estrutura filamentar, né, da chamada teia cósmica, nesses grandes filamentos aqui, né, de matéria escura, no caso, tem grandes vazios, aí se for dando um zoom, você percebe que é na interseção desses grandes filamentos que tem o que a gente chamaria de um aglomerado de galáxias, ou isso aqui na escala de um grupo, talvez, e os pontinhos menores seriam as galáxias, ou quer dizer, seriam os halos de matéria escura que viriam a conter galáxias quando essa simulação for refeita, incluindo baryons. E foi, né? Então, mas espera que a gente já chega lá. Primeiro, isso aqui é uma comparação, então, da época lá da simulação do milênio com dados reais. O que está sendo mostrado aqui é essencialmente o seguinte: os pontos vermelhos é a simulação cosmológica, os pontos azuis são galáxias reais observadas. Cada pontinho azul é uma galáxia real, são observações. E o que é surpreendente aqui é que se eu não dissesse qual que é o universo real e qual que é a simulação, a olho você não saberia dizer, porque a estrutura realmente deu muito certo, né? A textura. E não só a aparência, né? Obviamente, estatísticas quantitativas e tudo mais. Então, só para dizer rapidamente aqui, quer dizer, essas simulações cosmológicas, né? Desde essas primeiras, aí as mais importantes, até as de hoje em dia, então elas têm tido bastante sucesso em estudar essas duas escalas, que é, primeiro, a, o, a estatística, né, a distribuição dos halos de matéria escura como um todo, em termos assim de números, né, ou seja, quantos halos de matéria escura tem de cada massa, né, uma função de massa, por exemplo, e várias outras estatísticas, né, das distribuições desses halos de matéria escura. Então, isso é uma coisa. E, numa escala menor, também a estrutura interna dos halos de matéria escura. Em particular, descobriu-se, graças a essas simulações, na verdade, já tinha sido descoberto antes, né, na década de 90, mas descobriu-se, graças às simulações cosmológicas,
que aparentemente existe um perfil de densidade universal. Universal equivale para todas as massas. O perfil de densidade de Navarro-Frank-White, que descreve bastante bem a densidade dos átomos de matéria escura. Isso é interessante, porque até onde se sabe não tem uma... Quer dizer, isso aqui não foi... Não se sabe por onde deduzir isso a partir de princípios primeiros da física. Então, ou seja, esse perfil ele foi meio que um ajuste empírico, né, empírico entre aspas, porque é de uma simulação cosmológica, não de universo, mas que sem o cálculo numérico da simulação cosmológica, não teria jeito de ter chegado nisso analiticamente, a partir das equações, formação de estrutura, tal, no começo do universo. Isso é interessante. Bom, só para terminar, então, deixa eu mostrar uns 2 ou 3 videozinhos rapidinhos sobre essas as grandes simulações cosmológicas que tem hoje em dia. Então, hoje em dia, as simulações cosmológicas incluem não apenas matéria escura, mas também o gás, né? Então, os baryons, né, que formam estrelas e dão origem às galáxias e tudo mais. Então, aqui tem um exemplo da simulação Eagle, que é uma delas. O que a gente está vendo aqui, se eu não me engano, a cor representa a densidade do gás. Então, é uma dessas, né, simulações cosmológicas. Vocês veem a textura filamentar em larga escala, e ali nas interseções dos filamentos está caindo, né, ao longo dos filamentos, até está caindo o gás, né, que vai formar as galáxias. Não está sendo mostrado aqui, mas certamente tem um halo de matéria escura nessa região, que é denso, aqui no centro, e essas coisas coloridas aqui são o gás que está caindo, que forma estrelas, de acordo com aquelas prescrições que eu mencionei, e por razões de conservação do momento angular, né, ele vai girando ali no centro, nesse caso vai virando uma coisa meio achatada, que começa a ter uma cara de galáxiazinha espiral. E é um processo complicado, né? Uma coisa um pouco turbulenta, né? Isso aqui é sempre instrutivo de mostrar para a gente ver a bagunça que é a formação de galáxias, né? Então, formação de galáxias não é um colapso esférico, bonitinho, bem comportado, é um monte de gás caindo de tudo quanto é lado, num processo contínuo, que não tem uma data específica, né, para começar a acabar direito. Então, isso aqui é de um zoom numa das galáxias, né? Tem as várias outras galáxias aqui em volta. E nessas simulações, então, formam-se galáxias, né, com morfologias realistas. Isso aqui é uma outra visualização também da simulação Eagle. Aqui vai mudando um pouco a cor, por enquanto a gente está vendo uma coisa que representa a matéria escura. Então, as cores aqui estão representando a matéria escura. Aí, conforme o tempo passa, né, o Redshift 5, vocês estão vendo ali, vai ficando mais denso e tal, só que agora já mudou para o gás. Então, agora as cores são o gás. Então, estão os blobs aí de gás, que também estão, né, caindo por razões gravitacionais e formando, né, como no vídeo anterior também, uma futura galáxia. Aí ele vai dar um zoom out aqui. Então, tá aí a origem. Eu estou vendo de novo, ressaltando como é complicado, né, e bagunçado a origem de uma galáxia espiral. Esse azul foi estrelas, né? Mostrando o gás de novo. Talvez passar para o próximo, que é parecido. Bom. Bom, ok. E aí mostra um pouco as estrelas de novo. Deixa eu passar a seguir para a gente terminar. Não muito atrasado. E, bom, além dessa simulação Eagle, tem uma outra famosa dessas grandes simulações de formação de galáxia, hoje em dia, que chama Illustris, a versão mais recente é a Illustris TNG, e que, de novo, é uma dessas simulações que, né, forma galáxias, é uma simulação cosmológica, como aqueles cubos que eu mostrei antes, só que com os baryons, formando aí galáxias com morfologias plausíveis. Essa imagem também é impressionante, porque aqui estão mostradas galáxias que se formaram dentro dessas simulações. Eu sempre acho interessante ressaltar que se alguém, né, se passasse aqui e batesse o olho, você não ia saber que essas galáxias não são galáxias reais, né? São galáxias simuladas. E por fim, deixa eu mostrar então um último videozinho aqui da Illustris, que é de novo uma formação de galáxia. Agora, essa cor rosa principal está mostrando o gás,
No canto esquerdo aqui tem a matéria escura, visto mais de longe, né, de larga escala. O cinza são as estrelas e o rosa no canto aqui é um zoom na região central. Então aqui de novo dá para ver com bastante resolução, né, o gás caindo, formando estrelas e dando origem a essa galáxiazinha espiral aqui que você pode perceber no quadro cinza. Enfim, o que eu acho interessante de ressaltar, sempre que eu comento esse tipo de simulação, é que, primeiro, são umas imagens legais e tal, mas tem que lembrar que não é uma representação artística, né? Isso é uma visualização de dados, né? São resultados de cálculos específicos, né? Os cálculos que estão sendo feitos aqui são justamente todos esses que a gente descreveu hoje, né? Tem a galáxia, né? A cara de galáxia espiral. Então, o que está sendo calculado aqui são as forças gravitacionais, com esses métodos que a gente mencionou rapidamente, a hidrodinâmica está sendo calculada e todas aquelas prescrições astrofísicas de resfriamento, formação estelar e um monte de outras coisas, supernovas e tudo mais. E então, o que a gente está vendo aqui é o resultado desses cálculos, né? Não é um desenho artístico, é o que deu. E isso é que eu acho que é surpreendente, assim, que é impressionante de ressaltar o fato de que essas galáxias aqui, tá vendo? Com toda essa cara de galáxia espiral bonitinha, com braços espirais e tudo, e não é só a aparência qualitativa, entendeu? Não é que não é só olho, né? As coisas que dão certo nessas simulações são quantitativas, né? Quer dizer, são as massas, as luminosidades, as razões entre o bojo e o disco, a proporção de espirais elípticas e tal, com detalhes, né, que estão sendo explorados hoje em dia. Mas então o que eu acho interessante ressaltar é que essas galáxias, elas emergem espontaneamente das simulações. Não é que alguém, entendeu? No código não está escrito, né, faça uma galáxia com braços espirais. Não, não. Os braços espirais e todas as galáxias elípticas e as espirais com seus bojos, as suas barras, e as suas galáxias satélites e tudo mais, isso emerge espontaneamente da simulação. É uma simulação que começa com matéria escura, gás e as leis da física, aí, né? Gravitação, hidrodinâmica e algumas receitas astronômicas. E resulta nessas galáxias que são praticamente indistinguíveis de galáxias observadas. Aí você poderia olhar isso e falar, bom, então você pode mandar fechar os telescópios, porque já temos um universo simulado aqui. Não, o propósito não é simular um universo perfeito, né? Não, o propósito é justamente o contrário, né? É saber quais são os detalhes onde ainda não dá muito certo, porque é lá que estão as coisas interessantes de ser exploradas, justamente. Mas, de qualquer maneira, essas simulações tremendas, elas nos dão, isso é verdade, um volume de dados incrível para ser explorado, porque, veja, cada uma dessas galáxias, e são, sei lá, milhares, centenas de milhares, que emergem dessas simulações, elas estão disponíveis para ser analisadas, os dados delas é quase como se fossem dados de galáxias reais, né? Até mais, na verdade, porque a gente sabe, né, as posições, massas, velocidades, temperaturas, densidades, de tudo, né, do gás, das estrelas, da matéria escura, não apenas no fim da simulação, que seriam os dias de hoje, mas também ao longo de toda a evolução do universo. Então, você pode pegar uma dada galáxia qualquer, né, uma que se pareça aqui com a Via Láctea, sei lá, e retroceder na simulação para ver qual foi a história de formação estelar dela, a história de fusões com galáxias anãs à sua volta, etc. Isso para todas as galáxias. Então, é de uma riqueza tremenda, né, a quantidade de trabalhos que dá para fazer rodando e analisando esse tipo de simulação. Tem várias outras, né? Eu mostrei aqui só duas, mas depois, quem tiver interesse pode procurar os outros detalhes. E era isso. Então, vou parar por aqui. Quem quiser pode dar uma olhada na minha página para encontrar outras informações. Eu termino aqui. Obrigado pela atenção. Rubens, super obrigada, viu? Obrigada, pessoal, pela participação até agora, né, às 10 da noite. E a gente se vê amanhã às 14. Boa noite, bom descanso a todos. Até mais, pessoal. Obrigada, Rubens, novamente. Obrigado, boa noite.